Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Olá, bom dia, 8 horas e 43 minutos, começando mais uma edição ao vivo de Santos para todo o planeta no nosso Ponto a Ponto, aqui de Santos para todo o Brasil e, é claro, para toda a internet, para todo o mundo, através das nossas redes, né? E você nos acompanha pelo nosso site radiostanilsantos.com, não tem BR, também você tem aí pelo nosso aplicativo próprio, Rádio Stanil Santos, através de várias plataformas de rádio, como Radiosnet, radios.com.br, tudo rádios, e as principais plataformas de rádio do mundo. Lá estamos nós, Rádio Stanil Santos, sempre com você, com informações. A rádio faz parte do seu dia, com informação e com convidados especiais. Hoje, terça-feira, 20 de agosto de 2024, parabenizar aqui, pois hoje é o dia do maçom, né? Então, se você é maçom, se sinta abraçado e parabenizado. Hoje, dia do maçom, esta terça-feira, 20 de agosto. Estamos caminhando para o finalzinho deste mês, mas previsão do tempo também, já no início do programa, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, teremos uma variação, uma modificação nessa semana de tempo, hein? Ainda hoje, névoa, calor e um tempo mais tranquilo em relação à temperatura, porém, até quinta-feira teremos uma subida aí da temperatura, girando em torno de 30 a 32 graus, já da sexta para o sábado, aí a inversão, uma nova frente fria chegando ao litoral de São Paulo e a todo o sudeste, trazendo um tempo mais com temperaturas mais baixas e também a possibilidade de chuvas no sábado e também no domingo. Então vá se preparando, se você guardou o casaco, tire o casaco do armário e vá se preparando para esta queda, o declínio da temperatura em todo o sudeste. Ponto a ponto desta terça-feira, mandando um abraço especial a uma família aqui de Santos que hoje, infelizmente, está enlutada, a família do restaurante Beduíno, né? Tivemos aí o falecimento em São Paulo do fundador do restaurante, o seu Elias Bacos, aos 84 anos, empresário que teve aí um mal súbito ontem e não resistiu. E o Beduíno é uma referência na comida síria e libanesa de todo o nosso litoral. Ele que era nascido em Damasco, na Síria, e veio ao Brasil em 1947. Então, um abraço a toda a família, né? Ao seu filho Paulo, aos filhos Vivian, Lília, e a todos os parentes aí pelo passamento do senhor Elias, que é uma referência, foi sempre uma referência, ele que apesar dos seus 84 anos, ia aos restaurantes ou ao restaurante acompanhar clientes e a produção dos alimentos, que era uma tradição do Beduíno, que era considerado um restaurante aqui de Santos, nível de São Paulo, pela qualidade dos seus alimentos. Então, faleceu ontem em São Paulo, aos 84 anos, o empresário Elias Bacos, empresário fundador do restaurante Beduíno. Virgínia, bom dia, 8 horas e 46 minutos, por gentileza, passa o nosso WhatsApp, já vou mandar aqui um abraço especial à Pitangueira do Guarujá, o senhor Antônio Sanches, esposa da dona Lília, já acompanhou o programa, diz que ontem tivemos aí tivemos uma queda na imagem, a rádio, você percebeu, continua normal, mas nas redes sociais, Facebook, YouTube, nós tivemos aí, na verdade não foi nosso problema, foi um problema da rede, mas voltamos rapidamente pela rádio, não tivemos nenhum problema, continuamos com o nosso áudio tranquilamente. Virgínia, por gentileza, o nosso WhatsApp da Rádio Stanil Santos. 13-998-05-8709, repetindo, 13-998-05-8709. E você sabe, esse WhatsApp para você participar, mandando sua sugestão de pauta, dando a sua contribuição em relação aos assuntos, temas e também puxão de orelha, não tem problema, pode mandar o seu puxão de orelha, a gente vai aqui rapidamente absorver a sua informação e trazer para os nossos ouvintes as participações também. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados, já à minha frente aqui, eu poderia apresentá-lo como auditor fiscal da Receita Federal aposentado, reformado, jubilado, né? Reformado, como se fala em Portugal. Reformado, agora com Portugal. Mas eu fiquei sabendo nesta manhã, mais uma faceta, né? A formação aeronáutica, nosso querido Elton Conde Ribeiro.
teve bastante tempo em relação a formações. Olha, que capacidade de aprendizado. Ailton, bom dia, obrigado Bom pela dia. vinda aqui. Hoje vamos falar muito por um segmento que é da auditoria fiscal, o que é o trabalho do auditor fiscal, mas vamos saber dessa sua faceta. Parabéns aí. Obrigado. Se soubesse, tinha trazido o senhor num programa que nós falamos aqui bastante, né? Na abertura sobre o acidente, infelizmente, do avião da Voipes, ou Voipass, em Vinhedo. E tivemos uma audiência até gigantesca, né? Muita gente comentando. Tínhamos um engenheiro, mas o engenheiro elétrico aqui, na verdade, o Emerson Dias, um abraço a ele. Bom dia. O Emerson, um abraço para o Emerson. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgílio. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Virgínia. A todos os nossos internautas aí que nos acompanham. É uma satisfação voltar ao programa. Sim, é uma faceta da minha formação. É que eu não exerço a engenharia, não tenho CREA e tudo, que só para as pessoas que estão inscritas no CREA que podem exercer. Mas foi uma passagem muito legal na minha vida. E depois, com as mudanças da economia do país, eu passei para outras atividades, né? Eu passei primeiro pela administração. Mas guarda uma paixão pela aeronáutica. Guardo, que é uma experiência bacana. Aviação. Exato, que também a gente que tem essa formação com números, com ciências exatas, é dificilmente uma coisa que a gente coloca na gaveta, né? Olha, esqueci, não me lembro de mais nada, não sei mais nada. Não é assim. Tem uma relação afetiva muito forte, boa com isso daí. Foi uma passagem muito importante da minha vida. E a gente agora espera, né? Aguarda os dados aí, o que vai ser apurado desse acidente. É uma apuração que é complexa. Sim. Eu estava conversando com o Virgílio antes de começar o programa, que com o incêndio se perdeu parte das asas, da fuselagem do avião. Talvez isso aí atrase um pouco a apuração. Mas com certeza o CENIPA vai chegar a uma conclusão satisfatória, apontar as causas e tudo, para evitar que outros acidentes como esse se repitam. É só lamentar que muitas imagens estão aparecendo, depoimentos de ex-funcionários, ex-pilotos da própria companhia, mesmo na época de Passaredo, em relação à manutenção, né? A gente não quer aqui demonstrar nenhum tipo de forma de destruir nenhuma empresa, pelo contrário, a responsabilidade. Uma empresa de 28 anos, me parece que é o primeiro acidente com aviões dessa empresa, né? Mesmo com o histórico de Passaredo, mas as informações, até obtidas por órgãos aí que fazem a vistoria e a checagem das aeronaves, que as manutenções não são as mais corretas e às vezes até improvisadas. Isso vai trazer à tona vários problemas que podem ter suscitado a queda desse avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Mas isso não é o assunto principal de hoje. Mas deixa eu apresentar o nosso convidado hoje, que também está conosco aqui, que é o Virgílio Fordeleone Neto, né? Diretor de Finanças da Delegacia Sindical de Santos Sindifisco Nacional e também diretor de comunicação da Unafisco Associação. Obrigado pela presença aqui. Ele que também é formado em engenharia, né? Só que também é um engenheiro. Você veja que são dois engenheiros que acabaram, não que deixaram de lado a engenharia por total, mas preferiam enveredar em outra carreira aqui no nosso país. Perdemos talvez grandes engenheiros, mas ganhamos auditores fiscais de nível. Bom dia, Virgílio, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, Rádio Estádio Santos. Bom dia, Edu, bom dia, Ailton, Virgínia, Alessandro, os telespectadores, né, os ouvintes. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Como você falou, também sou engenheiro, né? A Receita Federal é uma casa de engenheiros, né? Muito engenheiro trabalha lá. É um concurso difícil que tem muita parte de exatas, né? Então acaba atraindo muito engenheiro para lá. Com certeza. Como o Ailton falou, a gente tem essa memória afetiva, a gente gosta dessa área de exatas, de números, que acaba tendo também no dia a dia lá da Receita. A gente trabalha com uma massa de dados muito grande também, né? Tem como quem gosta disso desenvolver sistemas lá, né? O Ailton sabe bem disso. Tive o prazer de trabalhar na mesma equipe que o Ailton antes dele se aposentar. Olha só. Foi muito bom. O Ailton é um colega super experiente, super capacitado. Obrigado, aprendi bastante com ele. E eu também aprendi muito com vocês. E estamos aqui para tentar contribuir, falar um pouco da Receita, do trabalho do auditor aí, para o pessoal conhecer mais. E bom dia para a Alessandra, né, que faz tempo não aparecia aqui também, né? Ela havia sumido, né, Ailton? Mas está aqui, obrigado pela presença. Junto porque com o o sindicato tem muitos eventos, então é uma programação extensa e ela tem que acompanhar toda essa programação, porque não só notícias que vão para o público interno, mas para o público externo, né, e os parceiros do sindicato. Então ela tem toda ela faz um périplo por aí, ela corre, né, Alessandra? Então
E graças a Deus a gente conta com a Nosso abraço direito. o nosso braço direito aí, profissional. Graças a Deus contamos com o apoio dela, todo esse trabalho aí que a gente faz. A gente agradece. A Alessandra, sempre que foi convocada para nos ajudar a vir convidada, sempre esteve muito prestativa, está aqui conosco hoje. Ela está atrás das câmeras, não quer aparecer, mas está aqui conosco também. Antes do nosso primeiro intervalo e voltando com o nosso programa de hoje, Virgínia, você que antes da abertura do programa, antes da nossa vinheta de abertura do Ponto a Ponto, você já ouviu aí a chamada comercial também, né, do Seminário Modernização dos Portos, Lanterna na Popa e na Proa, que reúne autoridades, empresários, especialistas na Associação Comercial de Santos. As principais personalidades do setor portuário brasileiro se reúnem em Santos para debater mudanças nas leis de modernização dos portos. Autoridades, lideranças empresariais, executivos, especialistas participarão do seminário Modernização dos Portos, Lanterna na Popa e na Proa, que será realizado no próximo dia 30 de agosto, agora de 2024, a partir das 9 horas da manhã, na Associação Comercial de Santos. As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser feitas pela internet, no link. E você tem toda a condição de participar e interagir com este evento, indicando avanços e os pontos que precisam ser aperfeiçoados. O seminário é organizado pelo Marco Zero Conteúdo, que nos deu a honra de nos convidar a participar, a divulgar aqui esse evento, né? Estamos fazendo parte desse evento junto com o competente jornalista Marco Santana. O seminário é organizado pela Marco Zero Conteúdo, patrocínio da Autoridade Portuária de Santos, apoio da Associação Comercial de Santos, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, Extecil Santos Extintores, Salvatagem e Self Logística. O evento terá transmissão ao vivo pela internet. E nós, da Rádio Star News, estaremos também em loco fazendo a cobertura desse evento no próximo dia 30. E você que ainda não se inscreveu, corra e participe. O espaço não é muito grande, a Associação Comercial não consegue contemplar um grande público, mas tenho certeza que as que estarão participando estarão bastante satisfeitas com o evento deste nível aqui na nossa cidade de Santos. Eu vou um rapidíssimo intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há 25 anos cuidando de tudo que você precisa em transporte rodoviário, logística, importação, exportação, despacho aduaneiros. Entre em contato pelo 469-8686 ou acesse emunizlogística.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, são 9 endereços. A Forte está em 9 endereços, na Baixada Santista, no Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, em Santos, Joaquim Távora 141, Guarujá, Demara de Barros 2765, em Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho, no centro, no 149, em São Vicente, na Antônio América 230, na Vila Valença, em Praia Grande são 3 endereços, em Boqueirão, Kennedy 547, Aviação Kennedy 4438 e na Vila Guilhermina, né? Avenida Marcos Freire, 31.523, em Santa Branca, no Vale do Paraíba, caminho quem vai para São José dos Campos, Jacareí, lá na Capitão Conselho Santana, 368. E também em São Paulo, Avenida Itaquera, Jardim Maringá, na Avenida Itaquera, no 2428. Antes do nosso intervalo, lembrando também, um grande negócio para você morar em Santos, empreender aqui com os seus valores, né? É com a construtora e incorporadora ENG Plus, onde a qualidade faz a diferença. Tem aqui, ó, últimas unidades. A gente tem até um filme comercial que nós fizemos uma visita a convite do Roberto Barroso. É o Residencial Mykonos, 5 unidades, 4 para fechar, de um condomínio maravilhoso que você precisa conhecer. Acesse mykonos.com.br ou acesse engplus/Residencial Mykonos. Você vai entrar diretamente neste belo condomínio. Eu vou destacar para você agora o Residencial Ilha de Malta. Esse aqui, ó, está em processo construtivo no canal 5. Acesse engplus.com/Malta. E o penúltimo lançamento, porque o último nunca acaba, eles estão sempre construindo novos edifícios. Esse aqui é o último lançamento, foi feito conosco aqui também. Você tem um residencial com toda a tecnologia, fazenda solar, área de lazer, identificação facial, fechaduras eletrônicas, 2 e 3 vagas de garagem, toda a parte de segurança do prédio. Você vai ter ali depósito individual e toda a comodidade de investir em um condomínio lindo, 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 entre Epitácio Pessoa e Bartolomeu dos Mão. Você tem a Oswaldo Cochrane à sua direita e a Sampaio Moreira à sua esquerda, num ponto privilegiado de Santos, o residencial Bali da ENG Plus. E para fechar, antes do intervalo, tem a caçulinha do grupo, que é a ENG Life, que tem o Piazza Torino, mais de 170 unidades já comercializadas, né? Você tem aí um super sucesso de vendas desse empreendimento da ENG Life, que já anunciou aqui com exclusividade, vem um novo empreendimento na Rodrigues Alves com a Campos Melo. Esse, inclusive, incluído aí no programa Minha Casa Minha Vida. Então, quer saber mais? Acesse construtora
Angelife, consultorincorporadora.com.br, você vai ter informações desses e outros projetos da Angelife. Virginia, a gente vai um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Opa, vamos a elas. As minhas participações eu passo depois do intervalo. A participação é de Marcos Muniz, excelente programa. Obrigado Marcos Muniz aí, né? Mandou um abraço também para o Rogério Perim, que mandou bom dia hoje às 6 da manhã. Ele está lá em São Bernardo do Campo, né? Ele que tem uma atividade muito ligada ao setor automobilístico, foi durante muitos anos CEO da SATA, a maior empresa da América Latina de transporte e logístico de veículos, das montadoras. Um abraço ao Rogério. Um abraço também à Mônica, lá de São Vicente, lá do Itararé. A Mônica que está perguntando se nós vamos trazer candidatos a prefeito. Nós estamos aqui estudando, né, com assessorias, uma melhor maneira de fazê-lo. Porque você tem que trazer todos, segundo a legislação eleitoral em nosso país. A gente vai um rapidíssimo intervalo e mandar um abraço também ao o André Siqueira, que está lá em Praia Grande, dando bom dia e dizendo que Praia Grande continua linda e continua maravilhosa, mas com a segurança precária. Na verdade, segurança precária praticamente em todo o Brasil. Eu volto já, a gente vai um rapidíssimo intervalo. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali.
O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ngplus.com. Já estamos de volta às 9h04, saudando também a oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, né? O nosso martelinho de ouro internacional, Ronaldo Hammer, que viveu 10 anos, né? Trabalhando com as montadoras na Europa, Mercedes, Audi, Peugeot, Volkswagen, né? Então, uma referência desta arte do martelinho de ouro, um brasileiro capaz demais, na Comendador Martins 191. Também mecânica Euromar há 55 anos, cuidando da injeção eletrônica, da mecânica e da parte hidráulica do seu carro. Seu carro tem algum problema, entre em contato pelo 988-410808, mecânica Euromar, há 55 anos no mesmo local. Então, você imagine quem está há 55 anos no mesmo local, não tem o que esconder e trabalha com a mesma categoria. Também, M. Rocha Contabilidade. Está com problema de contabilidade, não consegue fazer com que os seus números se encaixem, o seu negócio. Então, entre em contato, 24 horas, a equipe da M. Rocha está à sua disposição. Acesse mrochacontabilidade.com.br. Também vai pintar a sua casa, o seu sítio. O carro teve aquela batidinha, precisa fazer uma pintura para ficar idêntica à pintura original. Só a Tintas e Tintas faz isso para você, na Senador Feijó 439 em Santos, Vila Matias, Antônio América 89 em São Vicente, Ulisses Guimarães 989 em São Vicente, na área continental. Tem lá o profissional, o maquinário para chegar a mais de 60 mil combinações de cores, tintas e tintas. Nossa. E mandar um abraço para o nosso querido Jorge e a Márcia Bernardo. Eles são diretores proprietários da Escola Ciências e Astrologia há mais de 25 anos aqui na Baixada Santista. Mapa astral, cursos, tudo que você quer fazer é com a Escola Santista e o competente Jorge. Ligue lá, 997-467839, fale com a Jaqueline, a nossa querida Jaque, e marque lá o seu mapa astrológico. Eu vou fazer um, Virgínia, para saber se não vai cair mais avião, viu? Porque o Jorge não gosta disso, né? Ele não gosta de fazer previsão, mas eu nunca mais vou me esquecer que em 2019 fui convidado para fazer um mapa com ele, fui fazer um mapa pessoal e quis fazer, lembra, um mapa, a situação do mundo. Ele dizia, em 2019, que o mundo sofreria com um grande problema de saúde, e não seria um problema de saúde a ser resolvido em poucos dias, seriam meses. O que veio depois? A pandemia, a Covid-19. Então, respeito demais o trabalho desse grande astrólogo, Jorge. Mas, voltando ao nosso tema aqui principal, às 9h06. Alô, Armando, um abraço para o Armando aqui, também dando bom dia aqui de Santos, ele que está no Embaré. Também o Cássio está lá em São Vicente, mandando um abraço no centro da cidade, dizendo que o trânsito em São Vicente está uma loucura, não tem mais escapatória. E diz ele aqui, parabenizando a gestão municipal. Eu não vou citar nome de prefeito, de ninguém, porque senão dá a impressão que eu estou fazendo campanha, não estou fazendo campanha para ninguém, mas em relação ao Instituto Federal, que será construído em São Vicente, ele disse que foi uma boa medida construir esse Instituto Federal, que será feito no antigo Centro de Convenções. Na verdade, o Centro de Convenções já não era mais, né? Estava sendo utilizado pela Polícia Militar a uma época, pela Guarda Municipal, totalmente sucateado. Eu entendo que se é para trazer progresso para a cidade, trazendo aí ensinamento e cursos, acho uma boa ideia o Instituto Federal lá na área do Centro de Convenções, que está praticamente abandonado há muito tempo em São Vicente. Também um abraço à Mônica. Mônica está no Gonzaga dando bom dia e perguntando em relação às eleições. Ela diz aqui, quando é que começa o horário eleitoral gratuito da Rádio TV?
Na verdade, gratuito não é, viu? É gratuito para eles, mas para as emissoras não fica tão gratuito assim, porque entra em horário comercial também. Mas começa dia 30 agora, rádio e também televisão. Bom, Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita Aposentado, e também o Virgílio, que estão aqui, o Virgílio Neto, diretor de Finanças da Delegacia Sindical de Santos, do Sindifisco Nacional, e também diretor de comunicação da Unafisco, associação que é importante pegar duas entidades tão importantes no Brasil. Muita gente, Virgílio, o nosso querido Ailton está sempre conosco aqui, nos empresta sempre um pouquinho do seu conhecimento, não dá para extrair todo o conhecimento do Ailton. Nada, mas, é difícil. A gente, né, Virgílio, a gente diz que, por exemplo, a formação acadêmica de vocês é muito boa. Quando você diz sou um engenheiro, o Ailton também é engenheiro, então veja o nível que nós temos dos nossos profissionais da Receita Federal, que são agentes, né? A Receita são profissionais qualificados, bem preparados, passam por uma sabatina antes de entrar e há sempre uma performance de aprendizado. Essa é a importância, né, Virgílio, do trabalho de vocês. A gente, quando comenta aqui, né, Ailton, não dá para ter PIB no país se não tiver um trabalho importante da Receita Federal, e a Receita Federal não trabalha por osmose, ela trabalha com seus profissionais. E a Receita Federal, com o auditor fiscal, tem essa incumbência. Eu queria que você falasse um pouquinho para aquele público que está acompanhando, para as pessoas que olham o auditor fiscal como um inimigo. E não é, pelo contrário, é aquele que trabalha junto com o governo, com a Receita Federal, para que nós possamos ter ali a arrecadação sempre correta, sempre de forma muito honesta e traduzindo isso em números. Você tem razão, Edu. A Receita Federal tinha, né, a gente ao longo do tempo tem tentado desfazer essa imagem de ser o leão que só quer, né, tirar o dinheiro do bolso do contribuinte. Só quer abocanhar. E a pessoa só pensa na malha fina e tal. Mas hoje em dia, a gente, até com o secretário novo, a gente tem tentado mudar essa abordagem, né? De ser uma receita que vai atrás só do mau contribuinte, né? A gente tem que ir atrás do mau contribuinte, que é aquele contribuinte que não quer realmente pagar tributos, não quer cumprir a lei. E aí, o que acontece? Quando um empresário, por exemplo, não cumpre a lei, não paga tributos, ele consegue vender mais barato seus produtos. Sim. E aí ele concorre de forma desleal com aquele empresário que cumpre com suas obrigações corretas, cumpre a lei, e acaba quebrando o empresário que trabalha de forma correta. Sim. Então, esse é um dos papéis que a Receita, o auditor tem. É tentar fazer com que a concorrência seja mais leal, fazendo com que todos cumpram a regra de forma igual, né? Uma outra situação, a gente tem muitas situações de fraudes, né, estruturadas, grandes fraudes. Então, a gente também faz esse tipo de investigação, por exemplo, organizações criminosas como o PCC, que tem lavagem de dinheiro. Facções, né? Facções. A gente trabalha muito nesse ramo também de descobrir, né, essa infiltração do crime organizado na economia, né? Verdade. Legal. Então, esse é um outro papel que a Receita faz muito bem, né, de tentar atacar a organização criminosa, o crime organizado, para que a população se sinta mais segurança. É um trabalho até de segurança pública. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem a alfândega, né? Que é Sim. muito conhecida, todo mundo que é da Exato. Baixada Santista fala em Receita, fala em alfândega. Exato. A alfândega aqui ela controla 30% do comércio exterior do país, né? Tudo que entra e sai do país. 30%. 30%. É um número expressivo. É expressivo. É a maior aduana da América Latina, Com né? certeza. E tudo que entra e sai, 30% é por Santos. Então, é como o antigo superintendente falava aqui na Receita, a maior fronteira do país é aqui, em Santos. Sim. Porque 30% do que entra e sai é aqui. Exato. E aí o papel da alfândega é primordial nisso, porque a gente tem que controlar, por exemplo, a gente tem duas situações na aduana, né? Para o pessoal entender. A gente tem o pessoal que entra com o descaminho e o contrabando. O que é o descaminho? O descaminho é quando a pessoa tenta importar mercadoria e sem pagar o correto tributo, pagar menos tributo, por exemplo, faz uma classificação. Às vezes, por exemplo, um microfone aqui que eu estou vendo, o cara classifica de um jeito que vai pagar menos do que ele deveria, para vender mais barato. Não no declara mercado exatamente interno. a mercadoria que ele está importando. Exatamente. Aí paga mais barato e vende mais barato no mercado interno. E aí o que acontece? O empresário local nacional acaba concorrendo de forma desleal com esse que vem de fora.
acaba então, também... por exemplo, nós que importamos o material e importamos como microfones, cabos e veio descrito tudo isso, então, quer dizer, o importador agiu de forma correta, porque desde a vinda da mercadoria está lá em nota fiscal e tudo, o tipo de mercadoria, que é um estojo que veio. Então, quer dizer, esse é o caminho correto do empresário que age de forma correta, né, Virgílio? Exatamente. Aí ele importou corretamente, pagou os tributos corretos, vai concorrer de forma igual com o empresário nacional. Perfeito. E o nosso papel é justamente combater o que faz o diferente disso. Muito bem colocado isso. Esconder isso Exato. do fisco, né? E a outra parte é o contrabando. O que é o contrabando? É quando você tenta entrar no país com mercadorias proibidas. Armas, por exemplo, drogas. A gente tem... E de forma ilícita, escondida essa mercadoria. Aí é escondido. Aí ele não pode nem declarar, não. é proibido. Olha, eu dou um exemplo também que é muito, infelizmente é popular, é anabolizantes. Que o pessoal de algumas... Saúde pública. Saúde pública, óculos que são de produto de contrafação, que são falsificados. Isso. Então, aquelas lentes dos óculos, elas, em lugar de protegerem a vista humana, elas prejudicam porque elas acabam provocando até lesões que são até irrecuperáveis, né? Incuráveis. Exato, muito bem colocado. Como acontece também, muita gente fala, poxa, de vez em quando, a Receita Federal triturou não sei quantos mil pares de tênis. Não são tênis originais, não são tênis fabricados pelas marcas, não são importados pelas marcas, então são contrabandeados, são produtos falsificados, né, Virgílio? E que acabam gerando o quê? Um dano para a economia do país, porque, na verdade, aquilo não é declarado de forma correta, aquilo ali não é um produto oficial, aquilo ali é produto, inclusive, de trabalho escravo na sua origem. E além disso, o que acontece? Fere o direito de propriedade, porque uma marca é uma propriedade. Quando se permite que esses produtos circulem, está prejudicando o que está na Constituição brasileira, né? O direito à propriedade. Correto. E outra coisa também, pessoas do exterior, ninguém do exterior vai investir num país no qual o direito de propriedade, seja propriedade física, como a terra, o imóvel, o carro, essas coisas, ou é propriedade intelectual, que são as marcas, as invenções, patentes e produções artísticas, não sejam protegidos. E você também não sabe a origem de produção daquele produto. Exato. Então, por exemplo, um tênis, você deu o exemplo do tênis. Você pegou um tênis de uma marca X lá, que tem toda aquela proteção para você correr, por exemplo, para não machucar sua coluna. Qualidade. Quando você está comprando um produto original, você sabe que passou por todos os testes. Foi desenvolvido para isso. Então você não vai prejudicar a sua saúde. Agora você compra um produto desse, por exemplo, que passe na fronteira, você não sabe qual é a origem, você não sabe se tem um controle de qualidade para ele, pode prejudicar a sua saúde. E a pessoa não tem um amparo, desculpe te cortar, Virgílio, da defesa do consumidor. Sim. Se a pessoa sofreu alguma lesão, algum problema, usando esse tênis, foi feliz, né? Com o exemplo que ele pegou. Normalmente ele não é confeccionado com a mesma tecnologia, com os mesmos materiais. Com certeza. Ele vai te lesar duas vezes. Porque ele é mais barato, ele não passa por todos os controles. Exato. Às vezes a matéria até que saiu. Né? Não há milagre. Até que foi rejeitada lá no controle de qualidade e foi desviada, né? Sim. Um outro item que costuma a Receita aqui aprender muito é brinquedo. Brinquedo que vende sem origem. Você vai jogar um brinquedo na mão do seu filho, às vezes a tinta tóxica. Tinta tóxica pode machucar, então é perigoso. Você tem que tomar cuidado com isso. O Marcelo Alcântara, ele que é de Santos também, ele está dizendo aqui, essa é uma notícia que ia pôr mais para frente do programa, mas ele cita a importância não só da Receita, como do Ministério Público, as autoridades. Vocês comentaram aqui de PCC, ele diz assim, olha, ontem o Ministério Público, é verdade, o Ministério Público descobriu que essa organização criminosa lavou o dinheiro com agentes jogadores de grandes clubes e aponta a investigação. E a Receita Federal tem muito também na participação, porque ela consegue descobrir aí esse recurso, a famosa lavagem do dinheiro. Então, é fundamental, né, Virgílio Ailton, que a Receita esteja sempre preparada. E já tem gente perguntando aqui, como o Antônio Marcos também, em relação à reforma tributária, se vocês vão ter que voltar para a faculdade. Calma, não fique tenso, Antônio Marcos, daqui a pouco a gente vai entender. Mas, em relação a essa questão dessa organização criminosa, o Ministério Público também tem um auxílio da Receita Federal. Sim, vice-versa, a gente troca informações. Dentro da Receita, trabalho conjunto, né, Virgílio? E dentro da Receita a gente tem uma estrutura que são as equipes que trabalham só com essas fraudes maiores, né? Sim, a EFRAU. A EFRAU lá, então a gente tem essa equipe com pessoas especializadas nesse tipo de trabalho, que fazem esse intercâmbio com o Ministério Público,
A própria área de inteligência, desculpa te cortar, da Receita. A área de inteligência, né, que faz todo um trabalho de investigação, de puxar dados nos sistemas, de ir a campo também. Fazer diligências. Então, é um trabalho muito legal também que o pessoal faz e ajuda o Ministério Público a combater essas organizações. Eu vou colocar um tema aqui que está sugerindo aqui também o nosso ouvinte, o Washington Luiz aqui, que ele está mandando um abraço, ele é também de Santos, ele é do Boqueirão. O Ailton, ontem a gente comentou muito sobre até alguns jornais brasileiros colocando na segunda-feira, portanto ontem, o caso das bets, né? Sim. 251 reuniões com o governo, as bets entrando de uma forma onde a saúde já está impactada. Por exemplo, eu citei o HC em São Paulo, já não está atendendo mais, já não tem agenda até o ano que vem, por uma influência do que as bets têm trazido. A pessoa deve recursos, ela acaba pedindo mais dinheiro ainda para apostar, e o jogo é feito literalmente para que você não ganhe. Só estou falando que eu não jogo nada, graças a Deus, mas a gente tem depoimentos, né? E quando você tem esse tipo de informação, traz a preocupação também se essas empresas, né? Muitas não têm escritório no Brasil, qual é a origem desse dinheiro, como ele entra no país. Tem gente já dizendo o seguinte: eu ganhei e não recebi. Então, a Receita também tem o próprio governo, quando autoriza a operação, e a gente vê, mais do que nunca, eles invadindo o meio do futebol. A gente vê hoje essas casas de aposta, que não deixa de ser uma casa de aposta, são jogos de azar, não foram feitos para que você ganhe. Na verdade, você tem ganhador, sim, mas é a minoria. Agora, a Receita tem um trabalho também fundamental nisso, né, Ailton? Com certeza. A Receita tem, porque a Receita ela acompanha basicamente o fluxo interno de recursos, a movimentação que ocorre dentro do país do dinheiro. Sim. O dinheiro sai de um lado para outro, tem instrumentos para isso, próprios sistemas de acompanhamento da movimentação financeira, a movimentação bancária e cartões de crédito, isso daí que é a entrada, digamos assim, a ponta da entrada, e também o fluxo de recursos para o exterior. Quem manda está mandando dinheiro para o exterior, quem está, por exemplo, remessa de lucros aqui, porque embora sejam empresas até situadas em paraísos fiscais, os ditos paraísos fiscais, há representantes aqui no Brasil, porque elas assinam com clubes, com entidades aqui no Brasil. Então a Receita tem condições e faz todo esse acompanhamento. Só que ocorre que quando chega nessa parte de malefícios à saúde, aí já passa que não é da Receita Federal. A Receita Federal tem um aspecto mais, digamos, legal e econômico, e essa parte de consumo realmente são outros órgãos. O Ministério Público, que faz uma supervisão, digamos, maior disso aí, porque impacta toda uma população. Mas a questão dos recursos, até porque o viés que está sendo olhado, né, Virgílio? E aí porque, vejam bem... É a arrecadação que o governo pode ter com essas casas de aposta. Porque, vejam bem, se o clube recebe dinheiro desse patrocinador, de algum lugar vem, óbvio. E tem o clube fluxo. tem que declarar. O clube tem que declarar, o jogador, o artista, o influencer, que for. O que acontece? A tributação, no caso do brasileiro, independente de onde que o recurso é ganho, se a pessoa é residente, se a empresa tem sede no Brasil, tudo é tributado aqui. Entendeu? E quando não tem, Ailton, que é o caso de muitas? Muitas, mas veja bem, quando o dinheiro entra, quando ela tem o procurador dessa empresa aqui no Brasil, dessa entidade, ele responde, eventualmente, eventuais infrações que sejam cometidas aqui, dívidas de tributos que sejam dos tributos que sejam devidos aqui. Entendeu? Tá aí uma situação que a gente tem que aguardar muito e ficar em cima. Ô, Virgílio, uma outra questão importante do trabalho, né, da Receita Federal, o vosso trabalho também, quando a gente fala também, né, de portos, a gente tem aeroportos, nós temos fronteiras, e a Receita atua em todos os segmentos. Então, quando a pessoa viaja, poxa, no aeroporto eu vi lá o profissional da Receita Federal. Se eu pegar um cruzeiro, eu vejo o profissional da Receita Federal. A gente tem hoje, graças a um controle, inclusive, da aduana, da Receita, né, em relação a cargas em portos, o Brasil hoje é considerado um país que tem um avanço muito grande em relação a isso, né? A como essas cargas entram, como saem, a própria declaração, houve uma modernização. Nosso querido Marcos Muniz, que acabou de mandar bom dia agora há pouco, dizia, houve um avanço em relação a isso, a própria Receita modernizou-se. Então, hoje,
todo o trabalho que as empresas fazem, importação e exportação, elas conseguem ter uma rapidez maior, uma fluidez desse tráfego, desse trânsito, melhor dizendo, de documentação, consequentemente do amparo da própria Receita, desde que ela haja da maneira correta, né, Virgílio? É verdade, tudo isso que você está falando, a gente tem, né, um investimento nessa área, em sistemas, em tecnologia. Então, hoje, por exemplo, que a gente controla, que nem se falou, porto, mercadoria. Exato. E aeroporto, pessoas. A gente também faz esse controle de entrada e saída de pessoas. Porto tem o cruzeiro também, pessoas. Exato, né? exato. E a Receita tem um investimento muito grande em tecnologia, em sistemas. Então, como é que funciona hoje? A gente tenta fazer uma análise de risco prévia, antes de chegar a mercadoria ou antes da pessoa estar... Pois não. A pessoa, às vezes, a gente já sabe quem está vindo no avião, no lugar X, para o Brasil. A gente já sabe qual que é o comportamento, mais ou menos, daquela pessoa. Então, a gente faz essa análise de risco para abordar quem a gente acha que está infringindo a lei. Pois não. Mercadoria é a mesma coisa. Então, a gente já sabe, mas a gente faz todo com os dados que a gente tem lá, um cruzamento de dados, uma análise para poder pegar ou parar a mercadoria que a gente entenda que tem um risco maior. Por isso que o fluxo, né, no comércio exterior é mais fluido, porque a maior parte do trânsito aí de mercadorias é canal verde, né? Canal verde é passagem livre, porque a gente já fez uma análise prévia e viu que ali não tem um risco, né? Sim. A gente tem, por exemplo, o OEA, que é um programa de despacho sobre águas, que é o chamado Canal Azul, né? Que é aquelas empresas que a gente sabe que são parceiras do fisco. Que são empresas, tem um histórico, tem um histórico de que sempre está fazendo tudo de forma correta. Então, essa empresa tem um tratamento privilegiado. E a ideia é expandir isso, não deixar só com uma ou duas empresas, é fazer com que mais empresas consigam aderir a esse projeto, né? E aí, chegando a mercadoria aqui, o empresário ele está tranquilo, porque se ele está andando correto, a gente não vai brecar aquela mercadoria, ficar parado dias, pagando armazenagem de cais, de porto, essas coisas Isso todas. você né? falou, me remeteu aqui ao que o Marcos Muniz fala sempre. E quando o Virgílio comenta, é uma empresa séria, como por exemplo a Muniz, você tem aqui todo o trâmite para importação e exportação, para que justamente você não tenha nenhum problema com a Receita. Você vai recolher os impostos necessários, isso para exportação, para importação, você vai ter o recebimento da sua carga, todos os processos que a Receita sugere são necessários, você vai passar. Então, olha o que o Virgílio falou, a importância, por exemplo, eu estou dando o exemplo da Muniz Logística, que faz o acompanhamento do início ao fim. Então, você não vai ter aquele dissabor, de repente você importar alguma coisa, de repente você fala assim, a minha mercadoria foi barrada no porto por alguma irregularidade. Não, é todo um processo de Ailton e Virgílio que a Receita tem muito claramente com as empresas que são sérias e fazem esse tipo de trabalho. Exatamente, a gente faz todo esse trabalho de análise de risco e a gente já sabe mais ou menos quem está indo bem, quem não está, quem a gente sabe que ali pode ter algum problema. Então a gente tenta parar sempre essas cargas ou pessoas, né, que a gente saiba que tem algum risco. E você citou, o Ailton, muita gente, eu tenho certeza aqui, eu vou até deixar aberto aqui a minha tela, que de repente no aeroporto a pessoa é barrada. Você pode até ser barrado, não há problema nenhum. Eu sou entusiasta de uma boa fiscalização, não importa. Se você está dentro da legalidade, aquilo te dá uma tranquilidade. Exatamente. E como não precisa ter meu fisco. Não, exato. Não tem exato. Estou aqui, tudo direitinho, eu trouxe essa mercadoria, está aqui, tudo declarado, imposto recolhido, direitinho que tem que ser feito, procedimento, entregou, você vai ser até parabenizado, você passa a ser um cidadão realmente muito responsável. Agora, quem quer aprontar, a Receita Federal saúda você a não fazê-lo. Eu até queria aproveitar aqui para fazer uma propaganda. A gente lá na Unafisco a gente fez um estudo sobre essa parte aduaneira, a gente lançou um portal na internet que chama Contrabandômetro. Contrabandômetro. Você põe o nome é sugestivo. Você põe no Google Contrabandômetro, é contrabandômetro.org.br. Repita. Contrabandômetro.org.br. Olha aí. Vão lá, vocês vão ver, é um portal que está muito bonito, tem todo os dados de apreensões de mercadorias. O papel da Unafisco, qual vem a ser? A gente faz esse papel de divulgar esse trabalho de excelência que a gente faz na aduana, né? Nesse caso, de divulgar a apreensão de drogas, de armas, de produtos piratas, né? Essas coisas todas. E falar desse papel da Receita que não é de arrecadação, né?
Porque a aduana não é... Os tributos que incidem na aduana não são tributos fiscais, são extras fiscais que a gente chama, né? O papel dele não é arrecadação, é só para fazer um controle mesmo. Um controle, estímulo. Por exemplo, quando há, por exemplo, um excesso, por exemplo, de consumo de açúcar. O açúcar lá fora está bombando, e para não ter problema no mercado interno, se aumenta o imposto de exportação de açúcar. Exatamente. Então, os tributos aduaneiros, eles têm mais um caráter de controle da economia para evitar essas flutuações violentas da economia do que propriamente dito de arrecadar. Por isso que tem ideia, eles não têm caráter fiscal. O fiscal vem do termo fisco, né? Que do latim fiscus, né? Que do latim era cesta. Então, a cesta que o pessoal passava para arrecadar, para fazer a arrecadação, antigamente. Sim. Então, por isso que daí que veio o termo fiscal. Era aquela cesta que compunha a arrecadação dos romanos antigos. Eu gostaria só de voltar para o bloco anterior, só para até o programa vai estendendo, a gente acaba tendo bastante assunto para falar e esquece. Depois até quero que vocês, por gentileza, expliquem também o papel do Sindifisco Nacional, a própria Unafisco, o Virgílio, mas pode esmiuçar um pouco mais. E só mandando um abraço aqui para o nosso querido Ronaldo Nazário, a Virgínia passou aqui também, né? Hoje é aniversário do vocalista e cantor inglês, o Robert Plant, 76 anos, é isso? Então, parabéns a ele, muita saúde. No Brasil, ele seria o famoso Roberto Planta. Roberto Planta. Então, um abraço para ele, muito sucesso, né, com a sua carreira como vocalista do Led Zeppelin, mas também lendário, como vocalista lendário, né, com certeza. Mais um abraço a ele, então. O senhor Robert Plant, aos 76 anos, parece que esse pessoal tem algo a mais, né? A gente pode observar esses vocalistas aí da música do rock and roll mundial, e a gente percebe aí, fazendo aniversário, comemorando, isso é muito legal. Recentemente a gente comentou aqui do Paul McCartney, que esse jovem senhor que em breve está de volta ao Brasil para comemorar também. Mas essa sua recapitulação, Ailton, de um ponto, qual seria? Então, no caso das bets, a pergunta que você me fez, eu esqueci de complementar. Porque o que ocorre? Hoje, as administrações tributárias, elas têm acesso às informações internacionais. Então, existem instrumentos de troca de informações. Então, existe a troca de informação automática, praticamente um mega banco de dados, que se pode extrair algumas informações financeiras, de cadastro. Posso colocar de cadastro, só para complementar, de cadastro de uma empresa que está localizada, por exemplo, no paraíso fiscal. Porque os próprios paraísos, os antigos paraísos fiscais, eles estão sofrendo uma pressão violenta, enorme, para começar a enquadrar as transações que ocorrem neles. Por quê? Porque em 2008 houve uma crise financeira enorme, né, a crise bancária, ali, que os governos foram obrigados a colocar dinheiro para poder segurar o sistema bancário, o sistema financeiro internacional. E nos países ditos desenvolvidos, houve uma grita muito grande, porque falaram, poxa, quer dizer que vocês colocam o dinheiro da gente, os cidadãos, né? Vocês colocam o dinheiro da gente aí nesses bancos, e a gente não sabe nem de quem é. Quando a gente vai ver, boa parte deles estão pagando uma mixaria, digamos assim, de impostos, e ninguém controla isso. Aí começou uma pressão muito grande para fazer esses controles. Sim. E outra coisa também, os terroristas, que utilizavam o sistema financeiro para financiar as operações deles. Então, hoje, quer dizer, você tem condições de puxar. Se uma empresa se diz localizada no exterior, lá no paraíso fiscal, 99% de chance de chegar e obter informações a respeito dela, saber quem são os donos, se eles são ou não residentes no Brasil. Sim. Então, trazer a questão aqui, ter um instrumento de fiscalização enorme, poderoso. Por requisição, o governo brasileiro pode pedir para o governo desses países as informações, desde que tenha tratado, e hoje tem instrumento até multilateral, acho que mais de 160 países assinaram o instrumento multilateral, o EMILAT, que se chama. Quer dizer, há uma série de... Os governos hoje, eles dizem, que o país uma entidade está localizada no paraíso fiscal, não é mais desculpa para se obter as informações, para se perceber. Mas deixa eu colocar um fator aqui, que ontem vários ouvintes, eu não consegui responder para todos nominalmente falando, eu respondi genericamente, mas, Virgílio, a gente tem essas bets, né, sem identificar qualquer uma. Por exemplo, o Santos está fechando uma parceria com uma dessas casas de apostas para colocar o Names Rights da Vila Belmiro. É uma casa de apostas. Tem algumas que colocam lá, olha, você ganha um bônus de R$20. Tem outras que colocam um bônus de R$500 a R$600.
Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo declarado. Outra, segundo eu recebi informações até de ouvintes, e a própria legislação não permite, ela não faculta esse direito de você dar o dinheiro numa casa de apostas para que a pessoa, inclusive, crie endividamento. Ontem, já se dizia, o Banco Itaú, o número de endividados no Brasil tem crescido por conta do quê? Dessas casas de apostas, essas bets. Você não tem autorizado, por exemplo, o Cassino no Brasil. Você tem as loterias federais, loterias organizadas e ligadas ao governo, que faz todo o acompanhamento e toda a regulamentação. No caso, Virgílio e Ailton, como é que essas bets oferecem dinheiro como bonificação? A pessoa acaba perdendo esse dinheiro e acaba se endividando, porque vai atrás de novos recursos. Quem é que organiza, quem é que observa isso? Então, é por isso que o Ailton estava falando da importância de você regulamentar o setor, de você tributar, de você... Porque aí a Receita tem meios de identificar a origem desses recursos, de seguir o dinheiro, né? Como diz o follow the money. Follow the money. Alguém está trazendo dinheiro. De onde está vindo? A Receita tem meios de fazer isso. Se está vindo do crime organizado, se está vindo de um paraíso fiscal, né? E lá no paraíso fiscal, quem são os titulares? Quem são os titulares, se está havendo lavagem de capitais do crime organizado ou não, né? Então, tudo isso é importante da gente identificar nesse fluxo do dinheiro e se for o caso, e aí entrar para o Ministério Público, se houver a parte criminal, né? De lavagem de capitais, e com a Polícia Federal também, se for curso. Que aí a gente entra na seara do crime, aí não é apenas só ser sonegação tributária, né? Porque agora não tinha, né? Agora vai passar a ter, porque eles vão passar a ser tributados também, essas casas de apostas. Com certeza, com certeza. E para além disso, né, Edu, tem a outra questão, né, dessa casa de apostas. Para quem gosta de futebol, por exemplo, que nem eu, a gente começa a pôr em dúvida, às vezes, até a idoneidade dos resultados. Porque tem tanto tipo de aposta que acontece aí, e tem até jogador da seleção brasileira que está sendo investigado lá na Inglaterra, que a gente não sabe se os jogos estão sendo feitos de uma maneira para beneficiar alguma pessoa que está apostando alto ou não. Então tem esse lado também. Os agentes e alguns jogadores, eu vou citar até o caso do Vinícius Júnior, foram aconselhados a não ceder, não negociar mais a imagem ligada a essas casas. Porque, inclusive, eles estão tendo problemas agora, literalmente, com impostos nesses países, porque, não, mas eu fiz o contrato pelo Brasil. Não existe, ele é residente da Espanha. Exato. Se ele não tiver enquadrado em nenhuma legislação especial que o permita... É de uma maneira, né, Ailton? Aí você percebe já a tentativa do agente ou do jogador de driblar o fisco daquele país. Mas olha, se for esse o caso, é uma má recomendação. Por quê? Péssima, né? Péssima, porque é o caso do Messi, Cristiano Ronaldo, a própria Shakira, que tiveram que fazer acordos vultuosos para não pararem na cadeia. É isso que o Neymar também. Neymar também. O prejuízo para a imagem do jogador, o prejuízo assim, se tem, porque também eles são figuras públicas, né? Então, se o Estado, no exterior, o Brasil, não fiscaliza essas pessoas, e essas pessoas têm uma imagem pública, qual é a sensação de impunidade, vale até lembrar, né, a percepção de impunidade que fica. E, Virgílio, recentemente, o jogador Neymar, a sua empresa que tem sede aqui em Santos, uma das sedes, ele teve um caso justamente com a prefeitura. A prefeitura julga que ele deve o pagamento de tributos aqui na cidade, e ele conseguiu, junto com a justiça, com o seu advogado, pelo menos me parece em primeira instância, não pagar esses tributos. A prefeitura alega o seguinte: ali não é feito apenas um tipo de trabalho, tem de imagem, tem a contratação e negociação de salários com jogadores, então tem uma série de trabalhos que são feitos pela sua empresa na cidade. Então, veja, isso em âmbito municipal. Agora, se você falar em âmbito estadual e federal, o Neymar trabalha nos Emirados, recebe lá, mas muito desse seu dinheiro vem ao Brasil. Sim. Esse dinheiro vem aqui ao país. O que eu falo, aquilo que dentro da legislação brasileira é ganho do Brasil. O que é sediado do Brasil, tem residência no Brasil, independente de onde perceba essa renda, onde que ele ganha essa renda, é tributado aqui. Sim. Se o jogador A, ou B, ou C, ou D, ele tem residência no Brasil, ele é tributado aqui, inclusive do que ele ganha com direito de imagem do exterior, de outros países. Exato. Isso aí não tem como fugir. É um critério chamado tributação da renda mundial. Há países como os Estados Unidos que, para pessoas jurídicas, até um certo tempo atrás,
adotavam o princípio da territorialidade. Só era tributado, por exemplo, pessoa jurídica, aquilo que era ganho em conexão com o território americano. Se eu tinha uma portinha nos Estados Unidos, ganhava dinheiro com aquilo ali, tributava nos Estados Unidos. Se eu não tinha nada, tudo bem. Você ganhou lá fora, fica lá fora. A hora que você repatriar, se você trouxer esse dinheiro para cá, para o país, aí você paga. Sim. Lá funciona assim. Então, cada país adota o seu. E o Brasil, não. Você recebeu o dinheiro lá na sua empresinha lá, você tem que tributar, tem que oferecer. E, inclusive, esse ano teve uma particularidade, né? Que as pessoas tiveram que declarar, as pessoas físicas, os seus ativos, né? As suas propriedades em empresas lá do exterior. Sim. Entendeu? Sim. Quer dizer, o controle... Vou comentar isso no programa. Os controles estão ficando mais e mais rígidos, mais e mais detalhados. E são necessários, né? E são necessários porque... transparência, clareza. Se nós hoje combatemos, se nós hoje, população brasileira, criticamos a parte da segurança pública, as coisas são conectadas. Segurança pública, o que a gente também tem que combater? A economia informal. Sim. Porque na economia informal é muito difícil você separar o que é lícito do que é ilícito. Exato. Porque não tem endereço, não tem cadastro, não tem nada. É só dinheiro circulando essa de uma mão para outra. A informalidade ela é terrível, né? Ali se aproveita o crime organizado. E como bem pontuou o Virgílio, quando você também tem a economia subterrânea, a gente não sabe se aquilo ali é o dinheiro da facção, é o dinheiro que deveria estar sendo tributado, porque facilita o que também a competição desleal. Então tem toda uma série. Isso aí vai aparecer aonde? No assalto, no roubo de fios, todas de cobre, né? Então toda essa economia subterrânea. Você acaba aquecendo uma cadeia do crime. A cadeia do crime, entendeu? Porque o crime vai ter meios para lavar esse dinheiro. Exato. A gente vai ao nosso rápido intervalo aqui às 9 horas e 38 minutos, hoje recebendo o Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita Federal, já literalmente jubilado, aposentado. Reformado, como dizem falar os portugueses. Gosto dos nossos queridos portugueses, era pois. E também o Virgílio Fordeleone. É italiano esse sobrenome? É italiano. Italiano. Tutto buonacente? Neto de italiano. Aí deixa eu perguntar. Mas ele torce pro Santos, hein? Eu não sou palmeirense, olha que mas falha. não tem problema nenhum. Acho que esse congraçamento das nações, né? Você imagina se todo espanhol fosse corintiano, não é a realidade. Todo descendente, todo o italiano fosse palmeirense, né? Ou torcesse, por exemplo, Cruzeiro de Belo Horizonte. Isso é bem bacana também, né? O Ailton, como corintiano, responde bem, né? Não, sou santista. É verdade. Sou sócio do Santos. É verdade. Brincadeiras à parte com o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, que também é um profundo entendedor de aviação. Depois ele dá um pitaco aqui para nós também, né? E tem a pergunta também do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio está literalmente preocupado em relação às casas de apostas, e ele cita aqui, né? Você citou ontem, Eduardo, 251 reuniões do governo. O governo está pensando o quê? Arrecadação. Na verdade, o governo tem isso. Mas o governo, para fazer essa arrecadação, precisa fazer o quê? Organização. Como essas empresas já estão, como elas virão, a questão dos recursos, como serão tributados, como eles vão fazer o pagamento. Por exemplo, né, eu brinquei aqui do Corinthians. O Corinthians teve um patrocinador recentemente que ficou a mula, não pagou. A TV Bandeirantes tem um patrocinador que comprou uma das cotas para transmissão da Fórmula 1, que também deixou a Bandeirantes sem receber. O caso está na justiça. Então, essas casas de apostas, não estou aqui querendo generalizar ou amaldiçoar nenhuma delas, mas é importante que a gente saiba, como tanto o Virgílio e o Ailton disseram, quem são, de onde vêm, de onde produzem esse capital para colocar aqui, para pagar você, para que você possa entender isso tudo, né? Porque o governo mensura isso, mas o governo também mensura os riscos que essas operações podem causar à economia do país, né? Na saúde já estão causando. E aí está o Ministério Público, tem com certeza daqui a pouco a Receita Federal, o Ministério da Saúde, o ministro Fernando Haddad diz que é algo para se sentar e conversar muito, discutir muito, porque não se pode fazer nada de afogadilho, né, Ailton? E aí a gente vai para o intervalo depois do Ailton. O que eu acho que o desenho da legislação tem que ser tal, que infelizmente, eu até peço desculpas aos nossos internautas e ao Virgílio e todos aqui, que eu não entrei a fundo na legislação dessas BETs, né? Mas que é importante que elas tenham alguém, um representante do Brasil, ou alguma forma de compromisso. Um escritório. Ativos que possam ser também, digamos. Respondam por eventuais, como aconteceu no caso da Bandeirantes, que vai gastar uma fortuna, ou então estabelecer um foro que se possa cobrar essas. O próprio caso do Corinthians, de um patrocinador, descobriu-se que
um dos seus investidores era uma pessoa simples, humilde, do litoral sul aqui de São Foi. Paulo, que nada tinha em termos de valores, né, de Era o patrimônio. laranja, né? O famoso laranja. Exato. Bem Então. colocado, Virgílio. Então, uma Laranja. calção, alguma coisa que permita... Olha, em caso de prejuízos, se tem pelo menos aquele valor lá, uma calção lá, depositada no banco tal, para responder, em princípio, por esses valores. Eu acho que isso daí é uma questão, para mim, que... É uma coisa que a Receita faz corriqueiramente, é tentar achar o real beneficiário do recurso. E a gente tenta sempre identificar quem é o laranja e quem que é o real beneficiário. Porque a gente não quer ir atrás do laranja. Laranja não adianta. Nem sabe o que está acontecendo, ele só dá o nome, às vezes nem sabe que deu o nome, né? Exato. Ele vai ser ali arrolado no momento certo, mas a ponta não é ele. Sim, não é a gente tem que ir atrás do real beneficiário. E ele é que vai responder pela eventual infração, com o patrimônio dele, né? E aí a gente tenta ir atrás disso. E tem instrumentos para poder fazer com que ele garanta pelo menos o recurso e responda por isso. Existem instrumentos de cautelar fiscal, rolamento de bens. Enquanto ele discutir, ele pode discutir todo o procedimento. Medidas da garantia do crédito. Exatamente. Exato. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco também o Hilton sempre dá aqueles pitacos, né, Hilton? Você que é bom de números também. Bolsa fecha acima dos 135 mil pontos, um recorde, né? E esse recorde com um otimismo sobre a economia até dos Estados Unidos. O dólar recuou 0,99%, cotado em 5,41. Você vai viajar, já dá até para ficar um pouco mais tranquilo, né? Investidores consolidaram as suas apostas do corte em 0,25 ponto na próxima reunião do Fed. A gente está olhando no Fed, mas também está olhando no Copom, né? Porque muita gente preocupada com a taxa Selic. Mas ontem, né, falas do Gabriel Galípolo deixaram o mercado um pouco assim com a orelha para cima espetada, né? Porque ele diz que a previsão da economia e de economistas ela é desconfortável e que o Copom obterá o máximo de dados e que o Banco Central está até nesse momento disposto, através da diretoria, a elevar a taxa Selic. Eu não sei se o Ailton leu isso. É o que é preocupante, e o presidente Lula ficou ontem uma vara, né, mas foi contido talvez por seus ministros seu Haddad. E pelo seu Haddad, e o Haddad, inclusive, fiquei sabendo, ele recomendou um livro chinês para o presidente. Lê esse livro que ele traz calma e paciência, porque não é hora de degladiar. Né? Não é o livro sobre receitas de chá de camomila, não. Não. Nenhuma receita de chá de camomila. Lula, que em meio a essa confusão aí de falas, de entrevistas, de comentários, ele que tem o Galípolo como uma pessoa que ele entende que é algo que é um nome muito forte para substituir o Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, a partir do ano que vem. O presidente Lula pediu que os juros no Brasil baixem, né, para um patamar razoável, e diz que baixar os juros é uma briga eterna do nosso Brasil, de todos os brasileiros. Está aí, daqui a pouco o Ailton comenta, o Virgílio, se quiser, também pode comentar, fica à vontade. A gente vai ao rapidíssimo intervalo, 9h44. Eu quero mandar um abraço também para a Tabata. A Tabata mandou um abraço aqui, não é a candidata em São Paulo, essa Tabata aqui, ela chama Tabata Florestan, ela não é daqui, ela é de Jundiaí. Jundiaí diz que está de passagem por Jundiaí, é de Santos, né, mas está trabalhando lá. Parabenizo o programa por trazer temas importantes. E olha, eu comentei antes do programa, Tabata, obrigado pelo conceito. Ela disse que observou e assistiu o nosso vídeo em relação ao acidente do avião da Voipes e a seriedade. Essa é a plataforma, é o pensamento, a maneira do programa, viu, Tabata? A gente aqui, eu citei até para o Virgílio, não conhecia, estou conhecendo o Virgílio agora, eu tenho um monitor aqui, eu podia colocar um monte de imagem. Infelizmente, eu sei que até alguns canais usaram imagens até de outros acidentes, não desse acidente, e dizendo que era do acidente. Isso aí é ruim, isso é crime, isso fere até o princípio de uma boa informação, de um bom jornalismo, e a Rádio Star News Santos, o Ponto a Ponto, o programa já tem 4 anos no ar, reconhecido graças a Deus, por isso estaremos, inclusive, em vários, já fizemos a Intermodal, estaremos no Seminário dos Portos. Diga de passagem, o Sindifisco é um apoiador desse seminário. Sim, somos apoiadores. Importante sim. Isso também, né, Virgílio? Sim, debater, né, a aduana, o porto, né, a logística aqui do porto de Santos. E essa propositura do seminário, que é de não apenas discutir, mas propor soluções, modernização, melhorias, né? Exatamente, essa é a ideia. Então, a gente é um ator interessado no assunto, né? E por isso que a gente está apoiando. É um dos papéis do sindicato, é esse, né? Está dentro dessas discussões de interesse do órgão, do cargo, né? E da sociedade no geral. Da sociedade e da parte dos empresários interessados também. O João Luiz, que é aqui de Santos, a Ponta da Praia, pergunta quantos auditores fiscais nós temos na ativa no Brasil. Eu vou melhorar isso aqui, vou trazer para Santos, depois eles
podem aproximar esse dado. A gente vai ao rapidíssimo intervalo, tomar aquele café. Dá para responder depois, Sim, aproximadamente? sim. Então tá bom, a resposta do nosso ouvinte também. Viu? Aguarde aí, após o intervalo a gente volta com essas e outras informações. E o STF reúne 13 investigações sobre suspeitos em emendas em meio à crise sobre o tema, né? Apurações que podem se tornar inquéritos criminais, são preliminares e foram protocolados pela Procuradoria-Geral da República. Muito vai se falar, muito vai se dizer, né? E muito se pede de solução aí, né? Aliás, o presidente comanda comissões com 11 bilhões de emendas alvo do Supremo. E segue aí aquela novela em cima do atual ministro Alexandre de Moraes, né? Pressionado, e há quem concorde e há quem discorde. E que pese a grande maioria ali que o acompanha no STF, o apoio das suas decisões. Eu vou intervalo e volto já às 9h47. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder conter? Já estamos de volta, hein? Olha, às 9h53, conversávamos aqui no intervalo com o Ailton Cláudio Ribeiro, um dos nossos convidados, e também com o Virgílio Neto, também. O Virgílio, que também, ele é engenheiro, não é da área aeronáutica, mas tem aí um apreço pela aeronáutica com certeza, mas todos nós temos, principalmente porque todo mundo que pode, né, ter oportunidade de viajar de avião, tem uma preocupação. Eu cheguei a fazer voo de avião, indo trabalhar em Jogos do Santos, o Ailton, e o piloto falou, olha, estamos passando por uma turbulência, mas eu, por ser um apaixonado, acompanhar, turbulência não derruba avião. Não, dificilmente. Exatamente. O que derruba avião são falhas dificilmente. A única técnicas ou humanas. São só eventos extremos, tipo tesoura de vento, alguma coisa assim que são raros. São mais raros. Agora, o que derruba avião são falhas técnicas e falhas humanas. No caso, o Paulo Sérgio aqui pergunta, até agora ninguém esclarece se é verdade ou não o fato, você cita aqui, eu não peguei inteiro, porque já desceu, você cita se realmente o copiloto pediu potência para o piloto. Se está lá na transcrição da caixa preta, que houve isso, não há por que se esconder, a TV Globo fez aí uma citação, outras emissoras também, mas tudo isso, né, Ailton, vai ser analisado pelos técnicos do CENIPA, até pelos técnicos que vieram da empresa que constrói o avião, né? A empresa francesa, e também até representantes vieram do Canadá, de quem fabrica o motor é canadense. Praticamente, né? É isso. Então, isso tudo vai ser debatido para tentar chegar a um denominador comum. Agora, é difícil a gente apostar ou apontar uma causa principal. É verdade, porque essas investigações, elas são muito meticulosas e os detalhes pesam. Aquilo que eu vou fazer, não estou falando que foi isso, mas vou falar uma metáfora. Um parafuso solto pode provocar uma tragédia. Às vezes uma presilha de carga pode derrubar um avião maior que um avião de carga, como aconteceu há uns anos atrás no Afeganistão, que é um avião da Força Aérea Americana, transportava veículos, acho que jipes dos Estados Unidos, do Exército Americano, e os jipes foram mal amarrados, digamos assim, dentro do compartimento. Se desprenderam. O avião perdeu a estabilidade e caiu que nem uma pedra. Foi mais impressionante aí, que foi bem no início da decolagem. É que nem nessa situação do avião que caiu em Vinhedo, muita gente curiosa, e eu peço até respeito até com as pessoas que lá estavam, mas todo mundo ficou em desespero. Eu imagino como foi a sensação dessas pessoas dentro do voo. Então, não vou aqui de maneira alguma. Mas algumas pessoas em vídeo disseram que se toda a tripulação estivesse na cabine e os passageiros fossem à frente, estabilizaria o avião. Impossível. Não, mas isso aí não é inviável. É inviável. Não tem tempo para fazer isso. Não tem tempo para fazer isso. O próprio movimento do avião, as pessoas se desequilibram, a pessoa bate a cabeça no teto. Você que viaja muito, Ailton, qual é a ordem dentro de um avião?
Você se manter na sua poltrona, Exato. afivelado. Em caso de algum tipo de problema, uma turbulência... Seguir as orientações da tripulação. Se a aeronave fizer uma descida do seu nível de voo, então tem todo... Então a gente não vai dar por essa área, eu agradeço. Diga, Virgílio. Só complementando o que vocês estão falando, as investigações não tem... A gente está vendo muita precipitação exato. De querer apontar um culpado. As investigações, elas vão tentar desvendar o que aconteceu para que isso não aconteça de novo. O objetivo principal da investigação não é apontar um culpado. Isso. Pode ser que tenha, mas a gente não pode se precipitar. Mas qual o problema ocorreu, né? Qual o problema ocorreu para que isso não... O CENIPA faz isso sempre. Foi uma fadiga de material? Foi uma falta de manutenção? E corrigir para que não aconteça mais, porque a ideia é sempre evoluir para o transporte de avião, né? O avião seja mais seguro. Resumindo a conversa, acho que tudo que se falar agora, sem ter acesso a todo o conjunto de dados, de informações, todos esses levantamentos que estão sendo feitos pelo CENIPA ainda, eu acredito que tudo que se falar agora, sem ter acesso, é chute. É chute. É chute. E eu vou falar o seguinte, a aviação do Brasil, eu que viajo tanto de avião e tudo, já viajei tantos tipos de aeronave, até de ultraleve já passei. Olha, eu falo para vocês, é bem seguro. Eu acho que não deve ter medo, não. Mas não dá um friozinho na barriga em momento algum, Ailton? Olha, é lógico, a pessoa se assusta, passa uma turbulência, você está lá tomando café, comendo, bebendo, dá aquele pulo, você se assusta. Mas eu acho que, com um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que isso aí é comum. Sim. Isso é normal. E esses eventos são raros. Se você pegarmos a quantidade de pessoas, o número de pessoas que morrem no Brasil por ano em acidentes de aeronáuticos, as que morrem em acidentes rodoviários, em estradas e ruas, infinitamente. Não tem comparação, é muito mais seguro. Se eu entrar naquele site, o Flight Radar aqui agora, eu vou ter voos e graças a Deus, nenhum vai cair. E Edu, uma coisa também que você falou e que eu acho que é legal reforçar para quem está ouvindo. Não. O programa não está mostrando imagens. Não. E quem estiver recebendo imagens e tal, dessas coisas, não passa para frente, não faça isso. Respeita o luto das famílias. Com certeza. Exato. Não faça isso, não é deleta bom. Isso. Não é, deleta. Recebe, deleta. Porque também muito daquilo também pode ser imagens falsas. E hoje com inteligência artificial, respeitar a memória de quem o pessoal faz horrores com a inteligência artificial para montar imagens. Então toma muito cuidado, espere um pouquinho, tenha paciência. Aguardem a apuração do CENIPA, que pode demorar um mês, 2 ou mais tempo, mas pelo menos você vai ter uma informação fidedigna. Coincidência ou não, eu acessando aqui agora a Folha de São Paulo, nada a ver com o assunto, a gente vai encerrar esse assunto da aviação aqui, porque não é nem pauta do programa. Eu agradeço, a atenção dos nossos ouvintes e que sempre querem que nós possamos falar de assuntos como esse, mas acabo de me abrir a tela aqui e aparece aqui, Porsche, Jaguar e BMWs. Vejam, carros que o crime organizado foi apreendido aí e irão a leilão. Quem apreende esses carros, por exemplo, um lance inicial de um carro aqui desses importados, R$800 mil. Quem faz esse tipo de apreensão, Virgílio? É a aduana, a Receita Federal. É o trabalho do auditor, do agente fiscal, que está lá no dia a dia. Não fora isso, esses carros estariam transitando normalmente, como se fosse um carro que foi comprado com dinheiro lícito, declarado de forma correta, e não é. Exatamente. São importações irregulares, às vezes de crime organizado, Sim. E a gente apreende e aí vai a leilão, E a gente faz a leilão desse tipo de mercadoria, para voltar para o mercado de uma forma legalizada, E tem uma outra componente que eu também não falei, que é legal de dizer, que alguns produtos que a gente apreende, que não são piratas e com autorização das marcas, a gente acaba fazendo doações. Bom você falar. Computador, por exemplo, para escolas públicas, sabe? Não é feito leilão, é feita doação. Doação. A gente faz doação. Agora, essa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, o ministro Haddad mesmo fez questão de acionar a Receita, e a gente tem depósitos de mercadorias apreendidas que são servíveis. Então, água, roupa, mantimentos, muita coisa que está apreendido a gente usou para esse tipo de coisa. Uma boa ação, Então tem mais um componente que a gente tem no trabalho da aduana, da Receita Federal. A Lúcia Siqueira perguntou, e em cima disso, por isso eu abri, viu, Lúcia? Obrigada pela sua participação, ela é do Gonzaguinha em São Vicente. Esses veículos que são leiloados pela Receita, se são produtos ilícitos, deixar bem claro, o Virgílio, aí tu pode explicar, eles podem ter sido apreendidos como esse produto, mas eles passam a ser regulares, não há problema nenhum, passou pelo leilão. Passou pelo leilão,
vida que segue, está regular, regularizou. Você só vai colocar a documentação no seu nome, não há nenhum problema, você não tem nenhum medo depois da pessoa que adquiriu o carro, você parado pela polícia na rua. Não, né, Virgínia? Muito claro isso. Não. Aliás, uma coisa que eu lembrei agora você falando, cuidado, porque eu já vi amigos meus falando, olha, tem um leilão da Receita aqui, nos celulares, aqui está muito barato. Cuidado, que tem muita fraude. Você quer saber de leilão da Receita? Vai no site oficial da Receita e vai lá e procura lá. Não vá nesses links de rede social que aparecem, umas coisas milagrosas. Isso não existe, gente. Vai lá, existe o site oficial. Entra no site da Receita. Entra no site da Receita, procura por leilões lá, gente. Tudo divulgado bonitinho. Você vai lá. E aí você vai ver o que está sendo leiloado e você... Datas aparecem. Tem as datas, isso. E aí você sabe que está garantido. Perfeito. Porque rede social realmente tem muito golpe, né? A gente sabe disso. Sim. E a pessoa entra num leilão fake, né? Vamos dizer assim, e acaba perdendo dinheiro. Perde dinheiro e acha que... Mas respondendo à pergunta da internauta, participando do leilão certinho da Receita, comprou, adquiriu no leilão, fica tranquila, teu produto está legalizado com toda a documentação. A documentação vem toda certinha, não há problema nenhum. Só reforçando, produtos que são contrafeitos, que são falsificados, eles não vão a leilão. Isso não vai a leilão. A Receita constatou. O que vai é o que pode. A Receita faz uma verificação para ver se aquilo é autêntico e tudo. E sendo autêntico, vai para leilão. Um dos caminhos uma das destinações é o leilão. Inclusive, é a autorização da marca para você fazer esse tipo de exato, leilão. A verificação se é original. Sim, exatamente. Tem laudos para... Aqui a gente falou de Porsche, Jaguar e BMW. As três são montadoras gigantescas, né? Então, elas são, com certeza, contactadas para verificar a produção, o número de chassis, a série. É que veículo é mais complicado falsificar. Inclusive, teve uma vez, em 96, acho que o Virgílio, não era da Receita. Não, você ainda estava na faculdade ainda. Ainda não estava na faculdade. Não, você estava na faculdade, em 97. Estou falando de coisa de quase 30 anos atrás. Nós leiloamos uma BMW. Só que naquela época o veículo era bem sofisticado. A gente não conseguia nem dar partida no carro. Nossa. Aí tivemos que mandar um fax, porque naquela época não tinha internet, fax. Mandamos um fax para a fábrica na Alemanha. Eles responderam, deram todas as instruções, como operar o veículo, ligado, a partida, não sei o que lá. E colocamos no leilão. Foi arrematado. A pessoa que arrematou levou o guia de como fazer, ligar e não, mas acho que a pessoa já conhecia que tipo de carro. Entendeu? Normalmente, os apreciadores desses carros já conhecem os carros, muitas vezes são colecionadores, são empresários que podem tê-lo. Para a gente finalizar com o Virgílio, gostaria que você falasse o papel do Sindifisco Nacional e esse trabalho, né, que o Sindifisco tem de apoiar os auditores fiscais. A gente teve, em alguns momentos, paralisações e algumas pessoas criticam, não entendem por quê, mas tudo tem uma necessidade, uma razão de ser, e esse papel é importante. O Sindifisco tem a sua sede aqui, em Santos, né? A gente fala de Sindifisco Nacional, que ocupa uma sede aqui em Santos, e que tem os profissionais. E para responder o João da Ponta da Praia, se vocês têm mais ou menos o número de auditores na Baixada, e vamos tentar passar o número no Brasil. A gente, começando pelo final, nacionalmente, na Receita Federal inteira, hoje a gente está aproximadamente com 7.300 auditores da Receita, no Brasil todo, né? Um número que não é grande. Não. Quando eu entrei em 2010, era mais de 12 mil. Então está diminuindo ano a ano, né? Tá vendo? Está diminuindo. O senhor foi aposentar, senhor? Olha, mas eu bastante gente aqui, ó. Eu e mais uns 5 mil. Há uma necessidade de aposentar, mas uma necessidade de concursos também, né? Quem sabe, né? Novos concursos virão. A gente sabe que a tecnologia ajuda você a melhorar a produtividade, mas não faz milagre, né? Então a gente precisa de gente para trabalhar também. Não tem a tecnologia necessita muitas vezes que alguém opere ela. Exatamente. E não só isso. O que acontece? Quando se lida com fraudes, essas que demandam maiores investigações, realmente aí não tem como fugir, tem que queimar a sola de sapato. Correto. O auditor tem que se deslocar, tem que comparecer no lugar, às vezes tirar fotos, toma termo, que é a declaração dos vizinhos. Olha, a pessoa aponta que aqui nessa rua que está localizada a rádio, tem uma fábrica que, digamos, tem um frigorífico. Aí você... Tudo bem, aí você vai, onde que tem o frigorífico aqui? Exato. Toma termo dos vizinhos, olha, já operou o frigorífico. Parece ser uma coisa boba, mas isso é fundamental, porque na hora que se chega lá para discutir uma auto de infração ou uma acusação penal, tudo isso daí, espera porque o auditor foi lá, alguém da Receita foi lá, como é que ele sabe que tinha, que não tinha, quem que estava lá? Não, mas o auditor foi lá,
tomou o termo dos vizinhos, o vizinho que está lá há 30 anos, o outro que está 40, que está 50, papapá. Então, todo esse trabalho demanda pessoas fisicamente estarem presentes. Exato. Não dá para mandar um robozinho ou um programa de computador. Exatamente. Lá. E aí, pegando esse gancho, né, aí entra o papel do sindicato, né, de você fazer esse debate, de você mostrar para o governo, né, não importa e em Santos, qual. Quantos auditores nós temos hoje? Hoje a gente deve ter aproximadamente 150, somando a alfândega e a delegacia, né? Já foi mais que o dobro já disso. Foi mais, né? O Ailton já comentou isso. Agora, e o papel também da Unafis com a associação? Qual é o papel da Unafis? Então, a gente tem um papel nesse ponto que é semelhante, né? De você defender o auditor. A gente fala que a gente tem três grandes pilares lá na associação, que é o jurídico, que a gente entra com ações judiciais para a gente tentar resgatar alguns direitos que foram tirados da gente, né? Ao longo do tempo. Ou ameaçados, lesados, né? Ou lesados, né? Lesados melhor. E tem sido muito exitoso o trabalho do jurídico ao longo do tempo da Unafisco, né? O pessoal sabe. A gente tem a parte de eventos, que é uma associação, então é uma coisa mais associativa, de congregação, então tem muitos eventos legais, né? E é o segundo pilar. E o grande terceiro pilar é a parte de estudos técnicos que a gente tem. Então, por exemplo, eu falei do contrabandômetro, que a gente tem esse portal para mostrar a aduana. Convido todos a acessarem lá para conhecer qual que é o trabalho do auditor na aduana. E tem um outro que eu queria falar também, que é o trabalho que a gente fez e que mais antigo até que o contrabandômetro. Que é o privilegiômetro tributário. Aí tu conhece. Privilegiômetro. Privilegiômetrotributário.org.br também é um outro portal baseado num estudo que a gente fez. Gostei dessas nomenclaturas, elas são bastante objetivas para indicar a pessoa a ter curiosidade. A gente pegou esse gancho do impostômetro, né? O impostômetro, que não é nosso, essa bandeira não é nossa. Então, tem o impostômetro, então vamos fazer o contrabandômetro e o privilegiômetro. Aí tem um reloginho lá. Impostômetro, acho que é uma ideia da Fiesp, não é isso? Ou não? Me parece que é da Procuradoria da Fazenda. Deve ser em parceria com a Fiesp. Eu já parei para olhar e parei, porque embaraça os olhos. Os números não param, né? Então, aquilo ali é importante as pessoas entenderem. Mas peraí, isso aí é o quê? Isso aí é o que é apurado, que passa regularmente. Então, se a gente observar o trabalho dos auditores e nós fizemos a nossa parte, a arrecadação ela é maior, ela acaba sendo muito melhor para o Brasil. Então, quando você souber de algum descaso, algum crime, alguma coisa, eu sugiro que as pessoas também denunciem, né? Exato. Olha, assim, cada cidadão... Uma empresa me propôs um maquinário para minha empresa, mas essa empresa não entra com nota, ou então ele, vem pelo Paraguai. Não, peraí, aí está errado. Sim. Então, você tem que ter tudo dentro dos conformes para você não receber, por exemplo, a visita, né, Virgílio, de um auditor fiscal, gostaria, por exemplo, da documentação, né? E aí você não tem. Não, mas é aquilo que eu volto ao dos blocos anteriores. Se eu voltar, só pode ser bloco anterior, desculpa aí o não erro. Tem problema. Eu volto, né, o que nós falamos. O que acontece? Combater a economia informal. Se hoje o cidadão ele se indigna com a segurança pública, ele tem que lembrar que toda vez que ele não pede uma nota fiscal, ele está o quê? Facilitando a vida da economia informal. Ele está facilitando o quê? A economia subterrânea. E isso vai repercutir nos assaltos para roubar celular, para roubar motocicleta, furto de veículos, cobre, papapá. Então, o cidadão tem que ter consciência do seguinte: a parte tributária é essencial para a própria segurança dele. Entendeu? É isso que a gente tem que falar. Ele está fazendo um serviço não só para o governo, mas principalmente para ele mesmo. É isso aí. Bom, foi muito bom contar com a presença aqui do Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita Federal, já aposentado, mas com muito conhecimento para nos passar aqui quando participa do programa. Ailton, sempre uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. E descobrindo através do Virgílio, espero que o Virgílio possa vir outras vezes, que você também emprestou aí o seu tempo para buscar conhecimento na área de engenharia aeronáutica, né? Isso. Que é tão importante. E quem sabe num próximo programa a gente fale bastante sobre esse tema também, né? E o Ailton, que não contou para ninguém, mas ele tem no fundo da casa dele, está fabricando um avião. No apartamento, ó. No prédio lá tem brincadeira, tem uma Embraer 2. Mas o conhecimento daria para iniciar uma obra como essa. Não. Eu não me atrevo porque, olha, eu estou há 40 anos afastado praticamente. E eu falo, mas isso você pode atestar. O Brasil é um país, em termos aeronáuticos, um país seguro.
Com certeza, País com sério. certeza. O Brasil, olha, um país de dimensões continentais como a nossa. Você vê empresas, companhias estrangeiras, americanas, europeias operando aqui, japoneses. E nós fornecemos para os outros países. Não estou fabricamos falando, aviões nem também. de aviões, estou falando de operar aeronaves. De operar. Se esses governos autorizam as companhias deles operarem no Brasil, sobrevoarem território brasileiro, significa que é seguro. E é seguro mesmo. Sim. Agora, temos que aguardar essas investigações do CENIPA. Tudo que se falar agora, sem ter esses dados concretos, vai ser mera especulação, vai ser, digamos assim, tentar trabalhar com aquele lado, digamos, às vezes mórbido das pessoas, de buscar tragédia. Para ter a notícia e ter a audiência, a visualização e o Ibope. E o Ibope, E a assim, gente não quer algo não quer isso. A gente quer, até como o Virgílio falou, respeito às famílias e até as pessoas que passaram por essa tragédia e outros eventos. O trauma, aguardar as investigações, que a gente confia muito nas autoridades. Eu quero agradecer as mais de 11 mil pessoas que mandaram aqui a sua atenção no nosso vídeo. Nós não tinha nenhum propósito de ser aí melhor que ninguém, logista, até porque tem vídeos com quase 1 milhão, né? Mas eu não mostrei, nem vou mostrar nenhuma imagem. E, como muito bem disse o Virgílio, respeitando aos familiares de cada um que lá estavam dentro daquela aeronave. O que está cozinhando? Diga, Ailton. Pessoal, vamos tirar o foco desse acidente e aguardar as investigações. Agora, tem coisas que estão sendo discutidas agora, que é esse aspecto das emendas do Supremo Tribunal Federal. Sim. Aí sim, isso daí eu falo que é um exercício de cidadania. Veja bem quem são as pessoas que estão se negando a fornecer informações sobre isso. Exato. Porque isso aí é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro que está indo. Para quem e como? Exato. Então, aí que a gente começa a exercer o valor do nosso voto. E quem que eu votei, o que esse cara aí, essa representante do povo, esse representante do povo tá votando, tá fomentando. Então vamos lá. Isso é mais importante hoje, aqui e agora. Antes de eu me despedir do Virgílio, Virgínia, tem gente aí acompanhando o programa. Diga aí, nós temos aí as pessoas que estão na tua tela aí, dando o bom dia e acompanhando o programa nesse momento. Dininha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo. Isso. Aqui nesse daqui é só esse. O Lúcio Zé Bento também está acompanhando aqui, que estou vendo na tela, que está lá em Florianópolis. Opa, catarinense. E o Marcos Muniz está lá na... Eu já falei com ele. Então. É Lúcio José Bento. E também tem o Cláudio Muniz aqui também. Não, Cláudio Moraes. Muniz está embaixo, que é o Cláudio Moraes, dando um bom dia, parabenizando o programa e perguntando justamente quando há um dinheiro... Boa pergunta, hein? Eu vou passar essa para o vídeo para decidir. Quando há um dinheiro recuperado pela Receita Federal de alguma operação escusa de empresa nacional, o que é feito desses valores pela Receita? Não, na verdade, a Receita não recupera valores. Na verdade, ela identifica... Ela identifica a falta de pagamento do tributo. Correto. Né? E aí, fazendo a gente faz a constituição desse crédito tributário, que é o tributo. Pois não. E aí a empresa recolhendo o tributo, ela vai para os cofres públicos, vai para o orçamento da União. E aí esse recurso é destinado para fazer políticas públicas, investir na saúde, educação, enfim. O nosso papel é trazer o recurso para os cofres públicos e aí os políticos que vão fazer as políticas públicas, né? Por isso que o nosso papel é importante nesse sentido também, arrecadar recursos para que a gente tenha um SUS melhor, a gente tenha uma escola pública melhor, uma segurança pública melhor, enfim. Eu acho que eu vou até detalhar um pouquinho mais porque o papel da Receita nesse aspecto é essencialmente tributário. Então ela apura os tributos que são devidos. Sim. As circunstâncias que às vezes aquele tributo... Entrega para os órgãos competentes a recuperação desses valores. Exato, mas veja bem, às vezes o tributo, quando se fez a transação lá, se cometeu um crime, tentou se esconder, usar laranjas, alguma coisa. Então pode ir uma multa de 75% ou uma multa de até 225%. Então essa parte de formalização desses valores, dessa cobrança e da ciência, da comunicar para os, digamos assim, para os investigados, para os fiscalizados, isso daí, o papel da Receita está aí. E a Receita levanta também, se dependendo do valor, se for um valor superior a 2 milhões e corresponder a mais de 30% do patrimônio da empresa, ou da pessoa física, a Receita faz o arrolamento de bens. Ela faz o levantamento para garantir esse crédito. Porque não adianta chegar lá e não ter os instrumentos para satisfazer isso daí, essa dívida. E quando tem um crime, a gente comunica. Comunica com o Ministério Público.
Então, o trabalho da Receita fecha nesse aspecto. Aí entra a Procuradoria para cobrar, entra com uma ação quando não há mais como... Aí é o envolvimento de da vários esfera, organismos. na esfera administrativa. Não há como o contribuinte impugnar, se opor. Aí a gente fala que houve a constituição definitiva do crédito. A partir daí, é escrito em dívida ativa, gera um título que a Procuradoria e os advogados da Fazenda entram com uma ação de execução. Aí, na ação de execução, sim, que se começa a verificar qual é a composição do patrimônio do contribuinte desse acusado, desse contribuinte devedor, e tem uma sequência que a própria lei estabelece. Geralmente são bens que têm maior liquidez, dinheiro, títulos, depois veículos, semoventes, imóvel, blá, blá, uma sequência. Tem lá uma sequência. Isso. Agora, quando há casos, por exemplo, de envolvimento com crime, aí é dado o perdimento dos recursos. Quando por exemplo, dinheiro de tráfico de drogas. Aí é uma coisa que é feita já direto com o Judiciário e o Ministério Público, que são os intervenientes, quando se há a apuração de crimes, entendeu? Aí essa tomada do dinheiro, não é o dinheiro do tributo, aquele dinheiro, sim, da movimentação. Quando a gente vê, às vezes, no noticiário... Tem origem, né? Quando não tem origem nenhuma. Não tem origem comprovada, e a origem é ilícita, né? É ilícita. Entendeu? Então, bom, eu quero me despedir também do Virgílio Fordeleone, neto, diretor de finanças da Delegacia Sindical de Santos, do Sindifisco Nacional, e também diretor de comunicação da Unafisco, a associação que esteve conosco aqui durante essa manhã, ao lado do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Agradecer a Alessandra, que está conosco aqui também, ela que é da assessoria de comunicação e de imprensa do Sindifisco, importante papel, levando informações, dados e tudo aquilo que acontece, para que você possa também informar. Virgílio, volte sempre também, trazendo informações, você é muito dinâmico e didático, como é o Ailton, que parece que é uma característica dos auditores fiscais, né, dessa facilidade de comunicação. E ele é diretor de comunicação do nosso... E você vê que ele é comunicativo mesmo. Você é diretor de comunicação do Unafisco. Essa facilidade de comunicação é importante, né? Para trazermos aí para o público da Baixada Santista do Brasil e do mundo. Porque nós temos, por exemplo, o Luiz Plástico está em Coimbra, em Portugal, nosso ouvinte, internacional. O César Morgado está em Bolton, na Inglaterra, chique demais. E até hoje não cumpriu uma missão que eu dei para ele. A missão era ter entrevistado a Rainha Elizabeth, mas felizmente agora ele não consegue mais. Mas dei outra para ele, entrevistar o Rei Charles. O Rei Charles, falou o príncipe não, o Rei Charles. O Rei Charles. Aí ele falou que essa missão também é difícil. Então ele vai descer na escala, o príncipe William. Eu falei, o que passar na frente você pega. Pronto. Olha, se ele quiser obter notícias quentinhas, entrevista o mordomo. Boa. Aí já consegue informações. Virgílio, obrigado pela vinda. Obrigado, Edu, pelo convite, Ailton, eu que agradeço a todos. Virgínia, Alessandra, e estou aqui à disposição. Obrigado, ouvinte, por estar nos ouvindo até agora. Ouvindo e nos vendo também, aí pelos canais da internet, né? E estou à disposição para vir mais vezes e até para falar mais do privilegiômetro, que pelo tempo não deu para abordar. Vamos falar mais. Eu vou até solicitar aí que você, junto com a Alessandra, monte essa pautinha, aí manda para a gente discorre, porque aí o ouvinte também se intera com isso, interage também, poxa, mas isso funciona, vai ser bem legal. A gente quer justamente dar isso, conhecimento para você que está em casa, no escritório, no carro, em qualquer parte do planeta, para ter esse privilégio, literalmente, de saber o que é isso. Qual é a informação? A informação na mão é uma arma bastante importante. Exatamente. Então, eu estou aqui à disposição de vocês e, quando precisar, eu estou Só aqui. dê a nomenclatura desses canais aí. Privilegiômetro. Um dos portais é o Privilegiômetro Tributário. Não serve para você que está fazendo coisa certa. É para quem... Não, na verdade, esse debate é diferente. Esse debate, é um debate, só fazendo rapidinho aqui, a gente faz um debate do seguinte sentido: todas as isenções ou benefícios fiscais que são concedidos as renúncias fiscais a alguns grupos econômicos que não trazem... Constam lá. Que são dados, mas não trazem um retorno econômico, social, de meio ambiente. Isso a gente fala que é um privilégio tributário, que não deveria ser concedido. Exato. Então é um debate que a gente faz. Por isso, privilegiômetro. Só para dar esses números, isso aí significa hoje algo em torno de 500 bilhões, meio trilhão. 538 bilhões em 2024, de privilégios tributários. Isso aí então é o dinheiro que faz falta para a Seguridade Social, para combater o combate à pobreza, para corrigir a tabela do imposto de renda, investimentos em portos, aeroportos, estradas, a infraestrutura do país. Exato. Quer dizer, então a gente tem que, é isso que eu falo, controlar a tributação. Esse exercício é fundamental de cidadania. Cidadania não é só ir lá e votar.
é acompanhar o que é feito com o seu dinheiro. Sabe, seguir o dinheiro. Follow the money. Então é um debate interessante que a Unafisco faz na imprensa. Então é privilegiômetrotributário.org.br, esse é um dos portais baseado nesse estudo. E o outro é o contrabandômetro.org.br, que é esse lado mais aduaneiro, todo o trabalho que a gente faz na aduana, que é um portal muito bacana para quem está aí assistindo conhecer. Está aí 2 dicas importantes que o Virgílio passou para você. E para finalizar com o último destaque, dê o melhor a você, diz Joe Biden no início do adeus à Casa Branca. O presidente disse que deu o seu melhor durante esse período da sua carreira para o norte-americano, para os Estados Unidos. E a atual candidata, a Kamala Harris, subirá impostos cobrados a empresas para 28% se vencer a eleição. Promessas de campanha são iguais em qualquer parte do planeta, né? Vamos aguardar, torcer muito para uma transparência o quanto mais for aparente para nós a eleição americana não aconteça o que aconteceu, por exemplo, nas eleições aqui próximo da gente, né, de um país chamado Venezuela, que suscita de muitos comentários e muita reflexão do que está acontecendo. Virgínia, vamos embora? Vinheta no ar de encerramento, segue a programação 24 horas com muita música, informação e prestação de serviço. São muitos blocos com informação durante essas 24 horas e o seminário também está aí. A chancela, né, do evento, do Seminário do Porto, né? Você vai acompanhar conosco até o próximo dia 30, quando teremos a realização a partir das 9 horas da manhã. A Rádio Star News estará lá. Tchau, ótima terça-feira para vocês. Uma boa tarde, bom dia para todos. Boa terça. Hoje vai café. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio, Autoridade Portuária de Santos. Apoio, Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.